Foi aprovado na Câmara ontem, numa votação expressiva, um projeto que criminaliza a crítica a políticos. Esse projeto é de autoria da filha de Eduardo Cunha, veja só. Pois é. E o que eu já quero jogar a bola para o Paulo pelo seguinte, a gente está trabalhando aqui, Paulo, dentro de uma dinâmica crescente de intervenções do Estado na liberdade de expressão e de uma forma que, cara, isso não deveria ter sequer tramitado, né, devia ter sido barrado numa comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, a gente está num terreno completamente pantanoso no Brasil, onde tudo é relativizado em prol de um Estado cada vez mais tirânico. É preocupante essa sinalização da Câmara. E como que você vê isso tramitando no Senado, Paulo? Bom, é o que você falou, né? Só o fato da gente estar discutindo essa possibilidade é um sinal da gravidade das coisas. Tem um caminho que o Ocidente vem fazendo nessa direção, numa direção muito ruim de restrição da liberdade de expressão. Você já tem leis de restrição à liberdade de expressão muito fortes no Canadá, você já tem leis de liberdade de expressão contra a liberdade de expressão muito fortes na Europa. A União Europeia passou legislação de restrição à liberdade de expressão, a Alemanha tem uma legislação muito forte à restrição da liberdade de expressão, embora na Alemanha essa restrição já seja um pouco mais antiga, por conta do histórico nazista, né? Você tem leis contra a liberdade de expressão caminhando em todo mundo, inclusive houve tentativas pelo Partido Democrata nos Estados Unidos de apresentação de leis também restringindo a liberdade de expressão. Não precisam nem olhar para isso. Virtualmente, hoje, o debate público é feito pelas plataformas ou através das plataformas de rede social. E todas elas têm restrições duras à liberdade de expressão, exceto, provavelmente, o Rumble, o Locals e agora o Twitter. Mas nas suas políticas, desde mais ou menos 2018, todas as plataformas proíbem a divulgação de notícias com as quais eles não concordam, notícias que teoricamente incitam o ódio, etc, etc. Então, é um caminho triste que o Ocidente vem fazendo, revertendo o caminho que o Ocidente fez até a década de 90, 2000, etc, que era aumentando a liberdade de expressão. E o que esse aumento da liberdade de expressão no Ocidente produziu? Produziu as sociedades mais livres, mais justas e mais prósperas que nós já tivemos no nosso planetinha, né? Nós descobrimos que se nós dermos às pessoas a liberdade delas discutirem, a sociedade funciona melhor. Funciona melhor, inclusive, quando você critica e xinga e faz o que tiver que ser feito contra políticos. Porque políticos nada mais são do que servidores do povo. Então, se o povo se sente insatisfeito com os políticos, eu acho que a sociedade deve manter uma conduta educada. Eu acho que as pessoas devem ser educadas umas com as outras, mas que xinguem político, que critiquem político, que façam o que tiverem que fazer com político. Agora, só para a gente fazer uma reflexão, esse projeto foi vetado na Câmara, mas nós já não podemos criticar certas autoridades. Exato. Nós já não podemos, à margem da lei. Por isso que eu digo que o Alexandre de Moraes é um marginal, porque ele age à margem, ou seja, fora da lei. O conceito de marginal é esse. É alguém que está à margem da lei. Então, eu não poderia falar isso no Brasil com tranquilidade, que o Alexandre de Moraes é um marginal. E é. Ou seja, porque você tem uma lei que não passou na Câmara contra políticos, e ele e os outros, as seclas lá do Supremo Tribunal Federal, determinam a prisão de alguém que faz críticas. Veja bem, por que o Roberto Jefferson está preso, Marco Antônio? Porque ele xingou a Carmen Lúcia, fez uma troça, fez uma brincadeira com ela. Eu não sei se foi brincadeira ou se foi uma ofensa, mas eu tô nem aí.
Eu acho que era brincadeira, eu gosto. Não, eu não, gostei, é eu dei uma risada. ofensa, é o desaforo, mas Eu o gostei. desaforo é legítimo, Ele ele fez um pode desaforo. sobrar. Autoridades públicas e pessoas publicamente expostas estão sujeitas à Como diz o troça, próprio Alexandre de à Moraes. brincadeira, à ironia, ao ânimo jocante. Quer dizer, É. é inadmissível você sujeitar uma perseguição policial de capangas da Polícia Federal contra o Roberto Jefferson, um senhor idoso e enfermo ainda, né? Então veja que loucura, tá? A Câmara está discutindo o PL 2630 da censura, se pode ou não censurar as redes sociais. O STF já censura, à margem da lei. A Câmara está discutindo se pode ou não criticar autoridades. O STF já prende quem critica a autoridade, à margem da lei. Então o que interessa a atuação da Câmara? É absolutamente irrelevante.